Minha tia me expulsou do aniversário da minha mãe. Eu sorri e disse: ela vai amar saber disso. O presente ainda estava no banco de trás do carro quando estacionei em frente à casa da tia Vanessa, em Valinhos. Era uma caixa não muito grande, embrulhada em papel dourado, guardando um conjunto de xícaras de porcelana que minha mãe tinha admirado semanas atrás, numa tarde de café. 50 anos não são 50 dias, e eu queria que aquele presente fosse especial. Ajeitei o vestido verde esmeralda, escolhido a dedo com minha mãe numa tarde de sábado, e conferi o batom no espelho retrovisor. O cabelo castanho estava comportado, as unhas feitas, o sorriso ensaiado. Tudo precisava estar perfeito para a festa surpresa de aniversário da minha mãe. Rita, a enfermeira mais dedicada do Hospital Municipal de Campinas, merecia cada segundo de felicidade. Enquanto caminhava pelo jardim bem cuidado da tia Vanessa, as memórias vieram como flashbacks involuntários. Os olhares tortos nas reuniões de família, os comentários maldosos sussurrados, as vezes em que fui esquecida nos convites para eventos familiares. 26 anos de pequenas punhaladas que eu fingia não sentir, engolindo em seco para não magoar minha mãe. O interfone tocou 2 vezes antes que a voz familiar e fria de tia Vanessa respondesse. Quem é? Oi, tia. É a Fernanda. O silêncio do outro lado durou alguns segundos a mais do que deveria. Ouvi o portão eletrônico se abrir com um clique metálico e caminhei até a porta principal, segurando o presente com as 2 mãos, como se fosse um escudo. Tia Vanessa abriu a porta, usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos claros. Os mesmos da minha mãe, mas sem o brilho de bondade que tanto me acalentava. Seu sorriso era uma linha fina e controlada, como se tivesse sido desenhado à régua. Fernanda. Ela pronunciou meu nome como se fosse uma palavra em língua estrangeira. O que você está fazendo aqui? Pisquei algumas vezes confusa. Como assim, tia? É a festa surpresa da minha mãe. Ah, querida. O tom condescendente fez meu estômago revirar. Você não foi convidada. Sua mãe vai entender. O mundo pareceu girar em câmera lenta. O peso do presente em minhas mãos aumentou e senti o sangue subir ao rosto. Anos de desprezo silencioso culminavam naquele momento, naquela porta, naquela rejeição explícita. Respirei fundo, encontrando uma força que não sabia que tinha. Olhei diretamente nos olhos dela, os mesmos olhos da minha mãe, e disse com uma calma que me surpreendeu. Ela vai amar saber disso. Vi algo passar pelo rosto dela. Medo. Raiva. Pela primeira vez, tia Vanessa pareceu sem palavras. Antes que ela pudesse responder, dei as costas e comecei a caminhar de volta ao carro, as lágrimas embaçando minha visão. Com as mãos tremendo, peguei o celular no console e digitei uma mensagem para minha mãe. Espero que esteja tudo bem aí. Tua irmã me barrou na porta. Liguei o carro e dirigi sem destino pelas ruas arborizadas de Valinhos, tentando processar o que havia acontecido. O presente dourado continuava no banco de trás, como uma lembrança brilhante de todas as minhas expectativas despedaçadas. 15 minutos depois, meu celular começou a tocar. Era minha mãe. Estacionei o carro próximo a uma praça e atendi, tentando controlar a voz embargada. Filha, o que aconteceu? Que história é essa? Mãe, a palavra saiu como um soluço. A tia Vanessa, ela me barrou na porta. Disse que eu não fui convidada para sua festa. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando minha mãe voltou a falar, sua voz estava diferente. Mais baixa, mais dura, como se cada palavra custasse um esforço imenso. Onde você está? Numa praça aqui perto. Me manda a localização. Estou indo aí agora. Mas mãe, e a sua festa? Que festa? A amargura em sua voz me assustou. Não existe festa nenhuma se minha filha não está lá. Desliguei o telefone e mandei a localização, as mãos ainda tremendo. Olhei para o céu de fim de tarde através do para-brisa, vendo as nuvens se moverem lentamente. Algo havia mudado.
irrevogavelmente naquele dia. Uma porta se fechou, sim, mas outras começavam a se abrir. E eu, pela primeira vez, não tinha medo de atravessá-las. Minha mãe chegou 15 minutos depois, ainda usando o vestido florido que tinha separado para o trabalho pela manhã. Seu rosto estava vermelho, os olhos marejados, e as mãos tremiam levemente quando abriu a porta do meu carro e sentou no banco do passageiro. Me conta tudo. Ela pediu, segurando minhas mãos entre as suas. Desde o começo. E assim, estacionadas naquela praça quieta de Valinhos, comecei a desenterrar 26 anos de silêncio. Contei sobre os olhares, os comentários, as exclusões veladas. Falei sobre as vezes em que ouvi tia Vanessa me chamando de interesseira para outros parentes, sobre os eventos familiares dos quais só ficava sabendo depois, através de fotos no Facebook. Por que você nunca me contou? Minha mãe perguntou, a voz embargada. Porque você já tinha tanto para se preocupar, mãe. Criando uma filha sozinha, trabalhando dobrado. Enxuguei uma lágrima teimosa. E ela é sua irmã. Não queria criar um problema entre vocês. Minha mãe fechou os olhos por um momento, como se absorvesse uma dor física. Eu sempre soube que a Vanessa tinha dificuldades comigo, desde que éramos crianças. Mas fazer isso com você? Minha filha? Qual é o problema dela comigo, mãe? O que eu fiz? Rita soltou um suspiro pesado. Não é você, filha. Nunca foi você. Ela fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. Vanessa sempre teve ciúme do jeito que nossos pais me tratavam. Ela achava que eles me favoreciam, que me davam mais atenção. E quando você nasceu... O que tem quando eu nasci? Você era igualzinha ao papai. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Ele se derretia por você, mesmo não sendo presente, como deveria. Minha mãe apertou minhas mãos. A Vanessa nunca teve filhos, e acho que ver você, tão parecida com ele, sendo amada por toda a família. Ela descontou em mim a mágoa que tinha de você? E dos nossos pais? De toda a família, na verdade. Minha mãe balançou a cabeça. Mas isso acaba hoje. Naquele momento, o celular dela começou a tocar. Era a tia Vanessa. Minha mãe olhou para a tela por alguns segundos antes de atender no viva-voz. Rita, onde você está? Todo mundo está te esperando aqui. Estou com a minha filha. A voz da minha mãe estava calma, mas carregada de uma firmeza que eu raramente ouvia. Aquela que você acabou de barrar na porta da sua casa. O silêncio do outro lado foi quebrado por uma risada nervosa. Rita, não seja dramática. É só que, bem, era uma festa mais íntima, só para adultos. Fernanda tem 26 anos, Vanessa. Você sabe o que eu quis dizer. É que... Não, eu não sei. Assim como não sabia de todas as coisas que você andou falando da minha filha por... aí todos esses anos. Minha mãe fez uma pausa. Mas agora eu sei, e isso acaba aqui. Rita, você está sendo... Pode cancelar a festa. Eu não vou. Mas... E Vanessa? Minha mãe apertou minha mão. Não se aproxime da minha filha de novo. Nem dela, nem de mim. O clique do telefone sendo desligado ecoou no carro silencioso. Olhei para minha mãe, surpresa com sua firmeza, com sua decisão instantânea de me defender. Ela sorriu, embora seus olhos ainda estivessem marejados. Que tal a gente ir para casa? Pedir uma pizza? Abrir um vinho? Ela sugeriu. Ainda temos um aniversário para comemorar. Assenti, sentindo um nó na garganta. O seu presente está no banco de trás. O melhor presente já está aqui do meu lado. Ela me abraçou forte. Me perdoa por não ter percebido antes, filha. Por não ter te protegido. Você sempre me protegeu, mãe. Sempre. Dirigi de volta para Campinas com um misto de emoções no peito. Dor, alívio, medo, esperança. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons de laranja e rosa,
como se a natureza também estivesse virando uma página. Naquela noite, sentadas no sofá da nossa sala com uma pizza de calabresa e uma garrafa de vinho, começamos a recontar nossa história. Não a versão que tia Vanessa tinha espalhado pela família, mas a nossa verdade. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em paz com quem eu era. A porta da casa da tia Vanessa podia estar fechada para mim, mas outras, muito mais importantes, estavam se abrindo. Na semana seguinte à festa que não aconteceu, as ligações começaram. Primeiro foi tia Márcia, irmã mais nova da minha mãe, querendo saber o que tinha acontecido. Depois veio minha prima Carolina, filha dela, com quem eu tinha sido próxima na infância antes que o afastamento começasse. Mas a ligação que mais me surpreendeu foi a do meu pai. Estava organizando alguns relatórios no escritório da imobiliária, onde trabalho, quando o número desconhecido apareceu na tela do celular. Quando atendi, a voz grave e hesitante do outro lado fez meu coração parar por um segundo. Fernanda? É o seu pai. Fechei os olhos, respirando fundo. Carlos, o homem que aparecia em minha vida de forma esporádica, geralmente em aniversários ou formaturas, sempre com um sorriso constrangido e um envelope com dinheiro. Oi. Foi tudo que consegui dizer. Eu soube o que aconteceu, na festa da sua mãe. Ele fez uma pausa. Precisamos conversar. Marquei um café com ele para o dia seguinte, numa padaria perto do meu trabalho. Passei a noite em claro, revirando na cama, pensando no que ele poderia querer me dizer depois de tanto tempo. Quando cheguei à padaria, ele já estava lá, mexendo nervosamente numa xícara de café. Tinha mais cabelos brancos do que eu me lembrava, e algumas rugas novas ao redor dos olhos. Mas o sorriso ainda era o mesmo, aquele sorriso que eu via todas as manhãs no espelho. Você está linda, ele disse quando me sentei. Igualzinha. A senhora. Completei, lembrando das palavras da minha mãe sobre minha semelhança com minha avó paterna. Não. Ele balançou a cabeça. Igualzinha a mim. Ficamos em silêncio por um momento, o barulho da padaria preenchendo o espaço entre nós. Por que você quis me ver? Perguntei finalmente. Ele respirou fundo. Porque eu preciso te contar uma coisa, sobre a Vanessa. Senti meu corpo ficar tenso. O que tem ela? Ela... Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. Ela sempre soube onde eu estava, todos esses anos. Como assim? Quando você tinha uns 5 anos, eu tentei voltar, me aproximar. Mas a Vanessa me procurou. Ele tomou um gole de café, as mãos tremendo levemente. Disse que se eu voltasse, ela contaria para sua mãe sobre outras famílias. Que eu tinha. Outros filhos. Senti o ar fugir dos meus pulmões. Você tem outros filhos? Não. Ele balançou a cabeça veementemente. Nunca tive. Era mentira dela. Mas na época eu estava começando um relacionamento novo. Tinha medo que sua mãe acreditasse, que causasse problemas. Então, me afastei de vez. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Você deixou ela me afastar de você? Me arrependo todos os dias. Sua voz falhou. Fui covarde. Devia ter lutado mais. Por você, pela nossa relação. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando. A minha timidamente. Quando soube o que aconteceu na festa, percebi que não podia mais guardar isso. Você merecia saber. Puxei minha mão de volta, sentindo uma mistura de raiva e tristeza que ameaçava me engolir. Por que ela fez isso? Por que tanto ódio? Sua tia... Ele hesitou. Ela sempre foi apaixonada por mim, desde antes de eu conhecer sua mãe. Quando comecei a namorar a Rita, ela nunca aceitou. E quando você nasceu, tão parecida comigo, as peças começaram a se encaixar. O desprezo, os olhares, as mentiras. Não era só ciúme da relação dela com minha mãe.
Era uma mágoa, muito mais profunda. Um ressentimento que tinha começado antes mesmo do meu nascimento. E por que você está me contando isso agora? Porque... Ele respirou fundo. Porque quero tentar de novo. Ser seu pai de verdade. Se você me der uma chance. Olhei para ele por um longo momento. O homem que tinha sido manipulado para ficar longe de mim, mas que também tinha escolhido o caminho mais fácil. O pai que eu sempre quis ter, mas que nunca tinha lutado o suficiente para estar presente. Eu não sei se consigo confiar em você, disse finalmente. Eu entendo. Ele assentiu, os olhos marejados. Mas quero que saiba que estou aqui agora, e não vou deixar mais ninguém me afastar de você. Saí da padaria naquela tarde com o coração pesado e a cabeça cheia. Dirigi até o apartamento da minha mãe, precisando compartilhar com ela tudo o que tinha descoberto. Quando terminei de contar, ela estava pálida, sentada na beira do sofá. Eu sempre soube que a Vanessa tinha sentimentos pelo Carlos, ela disse baixinho. Mas nunca imaginei que ela fosse capaz de... destruir famílias? É. Minha mãe pegou minhas mãos entre as suas. Me perdoa, filha. Por não ter percebido antes. Por ter deixado ela fazer parte das nossas vidas por tanto tempo. Não foi sua culpa, mãe. Abracei ela forte. A gente não escolhe a família que nasce, mas pode escolher a família que quer ter por perto. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para uma foto antiga que guardava na gaveta, do criado mudo. Nela, eu tinha uns 4 anos, e estava no colo do meu pai numa festa de família. Ao fundo, quase despercebida, estava a tia Vanessa, nos observando com um olhar que agora eu reconhecia claramente. Ciúme, raiva, possessão. A verdade tinha um gosto amargo, mas também libertador. Agora eu entendia, e entender era o primeiro passo para curar. Nos dias que se seguiram à conversa com meu pai, senti como se estivesse vivendo em uma realidade alternativa. As mensagens não paravam de chegar. Primos, tios, amigos da família. Todos queriam saber o que tinha acontecido. Todos tinham uma história para contar sobre tia Vanessa. Todos pareciam finalmente estar abrindo os olhos para uma verdade que esteve diante deles por tanto tempo. Carolina, minha prima, me convidou para um café numa tarde de sábado. Escolhemos uma cafeteria aconchegante no centro de Campinas, dessas com móveis de madeira e um cheiro permanente de café recém-moído. Quando ela entrou, usando um vestido florido e os cabelos pretos soltos, parecia a mesma menina com quem eu brincava de boneca 20 anos atrás. Ainda não acredito que deixei a tia Vanessa me convencer que você não queria mais ser minha amiga, ela disse assim que se sentou, suas mãos envolvendo uma xícara de cappuccino. Ela me disse que você tinha falado mal de mim para todo mundo, que me achava metida, que tinha vergonha da nossa amizade porque eu não tinha tanto dinheiro quanto você. Balancei a cabeça, sentindo uma pontada familiar de dor. E eu achei que você tinha se afastado porque ela tinha te convencido que eu não era boa o suficiente para ser sua amiga, que eu era interesseira, que só me aproximava das pessoas por interesse. Como a gente foi boba, né? Carolina sorriu, tristemente. Quantos anos perdidos. Mas estamos aqui agora. Retribuí o sorriso, pegando sua mão sobre a mesa. E isso é o que importa. O celular vibrou no meu bolso. Era uma mensagem do meu pai. Desde nossa conversa na padaria, ele tinha começado a mandar mensagens diárias. Às vezes eram só bom dia, outras vezes eram fotos antigas que ele tinha encontrado. Momentos que eu nem lembrava que tínhamos vivido juntos. Seu pai está tentando, mesmo dessa vez, né? Carolina perguntou, notando meu sorriso ao ler a mensagem. Está. Respondi, guardando o celular. Mas ainda é difícil confiar. Sabe quando você quer muito acreditar em alguma coisa, mas tem medo de se machucar de novo? Sei exatamente como é. Ela tomou um gole do café. Mas às vezes a gente precisa dar uma chance. Não pelos outros, mas por nós mesmos. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento com uma taça de vinho, recebi uma ligação inesperada. Era a tia Márcia,
a irmã mais nova da minha mãe. Fernanda, querida. Sua voz estava embargada. Preciso te contar uma coisa. Sobre a Vanessa. Sobre você. Sobre tudo. Ela então me revelou como tia Vanessa tinha manipulado toda a família ao longo dos anos. Como ela espalhava histórias diferentes para cada pessoa, criando mal-entendidos e desconfianças. Como ela tinha usado o ressentimento que sentia pelo meu pai e pela minha mãe para tentar me isolar completamente. Ela chegou a dizer que você tinha roubado o dinheiro da vovó antes dela morrer. Tia Márcia revelou, fazendo meu estômago revirar. Eu sinto muito por ter acreditado, mesmo que por um momento. Por que ninguém nunca me confrontou sobre essas histórias? Perguntei, a voz tremendo. Por que ninguém nunca me deu a chance de me defender? Porque era mais fácil acreditar nela. Porque ela sempre teve esse poder sobre as pessoas. Tia Márcia suspirou profundamente. Mas isso acabou, querida. Não vamos mais deixar ela controlar nossas vidas. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha mãe pedindo para eu ir até sua casa. Quando cheguei, encontrei a mesa da sala de jantar arrumada para um almoço especial. Havia flores frescas no centro, talheres de prata que só saíam em ocasiões especiais, e um cheiro delicioso de lasanha, meu prato favorito, vindo da cozinha. O que é tudo isso, mãe? Um recomeço. Ela sorriu, me abraçando. Convidei algumas pessoas para almoçar com a gente. Aos poucos foram chegando. Tia Márcia com seu marido, Carolina com o namorado, alguns primos que eu não via há anos. E, para minha surpresa, meu pai. Ele entrou timidamente, carregando uma garrafa de vinho e um álbum de fotos antigo. Quando nossos olhares se cruzaram, vi nele o mesmo misto de esperança e medo que eu sentia. Foi um almoço diferente de qualquer outro que já tivemos em família. Havia risos, é claro, mas também lágrimas. Histórias foram contadas, verdades foram reveladas, pedidos de desculpas foram feitos. O álbum que meu pai trouxe circulou pela mesa, cada foto disparando uma memória, uma conversa, uma chance de reconexão. Em determinado momento, Carolina perguntou sobre tia Vanessa. Ela não foi convidada. Minha mãe respondeu simplesmente, servindo mais vinho. Eu só quero ao meu redor quem quer ver minha filha feliz. Olhei para aquela mesa, para aquelas pessoas que estavam dispostas a reconstruir laços, a admitir erros, a recomeçar. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando os rostos sorridentes, as taças de vinho, as mãos que se encontravam sobre a toalha branca. Era uma nova família que se formava ali. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas verdadeira. E pela primeira vez em muito tempo, me senti completamente em casa. Peguei meu celular e tirei uma foto daquele momento. Não para postar em rede social, não para mostrar para ninguém, mas para guardar comigo, como um lembrete de que às vezes é preciso que algumas portas se fechem para que outras, muito mais valiosas, possam se abrir. 2 semanas depois do almoço em família, recebi uma mensagem inesperada de tia Vanessa. Meu coração acelerou ao ver seu nome na tela do celular, mas respirei fundo antes de abrir. Precisamos conversar. Por favor. Mostrei a mensagem para minha mãe, que estava me ajudando a organizar algumas caixas antigas no meu apartamento. Encontramos fotos, cartões e lembranças que tinham ficado guardadas por anos. Uma espécie de limpeza não só física, mas também emocional. A decisão é sua, filha. Ela disse, segurando uma foto antiga onde eu aparecia, ainda bebê, no colo de tia Vanessa. Mas lembra que você não deve nada a ela. Depois de muito pensar, decidi aceitar o encontro. Escolhi um café movimentado, no shopping, um lugar público onde me sentiria segura. Quando cheguei, ela já estava lá, parecendo menor e mais frágil do que eu me lembrava. Obrigada por vir, ela disse, sua voz quase um sussurro. Sentei-me em silêncio, esperando. Ela mexia nervosamente no anel que usava, aquele que tinha ganhado da minha avó antes dela falecer.
Eu soube que vocês fizeram um almoço em família, começou ela, evitando o meu olhar. Que o Carlos estava lá. Sim, respondi simplesmente. Ele te contou, não é? Sobre mim. Assenti, sentindo um nó na garganta. Por que, tia? Por que fazer tudo isso? Ela finalmente levantou os olhos e vi lágrimas neles. Porque eu não suportava ver você. Ver nesse seu rosto o homem que eu amei a vida inteira e nunca pude ter. Ver você ser amada por todos, especialmente por ele quando você o quê? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quando você nunca teve o amor que queria e por isso decidiu destruir o meu? Eu sei que não tenho perdão. Ela enxugou uma lágrima. Mas quando vi vocês todos juntos naquele almoço, percebi o quanto eu perdi, o quanto eu me isolei, o quanto eu deixei esse sentimento me consumir. Ficamos em silêncio por um momento, o barulho do café preenchendo o espaço entre nós. Pensei em todas as vezes que tinha desejado esse momento, essa confissão, esse pedido de desculpas. Mas agora que estava acontecendo, percebi que não sentia a satisfação que imaginava. Sabe o que é mais triste, tia? Disse finalmente. É que você poderia ter feito parte disso tudo. Poderia ter sido minha tia de verdade, ter me visto crescer, ter compartilhado momentos com a gente. Mas você escolheu o ódio. Eu sei. Ela baixou a cabeça. E vou me arrepender disso pelo resto da vida. Não vim aqui para te fazer sentir pior. Suspirei. Na verdade, nem sei bem por que vim. Talvez para entender, talvez para tentar perdoar. Mas a verdade é que não preciso mais das suas explicações ou do seu arrependimento. Já me libertei disso tudo. Levantei-me, pegando minha bolsa. Antes de sair, me virei uma última vez. Espero que um dia você também se liberte, tia. Dessa mágoa, desse amor que nunca foi seu, dessa pessoa que você se tornou. Porque deve ser muito solitário viver assim. Saí do café sentindo um peso deixar meus ombros. No caminho para casa, parei em uma floricultura e comprei um vaso de orquídeas. As favoritas da minha mãe. Quando cheguei em seu apartamento, ela estava terminando de arrumar a mesa para nosso café da tarde de domingo. Agora uma tradição. Como foi? Ela perguntou me abraçando. Libertador, respondi entregando as flores. Mas sabe o que é mais importante? Isso aqui. Nossa família do jeito que ela é agora. Meu pai chegou logo depois, trazendo pão de queijo quente de uma padaria próxima. Carolina e tia Márcia vieram em seguida, e logo a sala estava cheia de vozes, risadas e o cheiro de café fresco. Observei aquela cena com o coração cheio. Minha mãe servindo café, meu pai contando uma história antiga, Carolina mostrando fotos do seu novo projeto no trabalho. Era uma família imperfeita, remendada, mas verdadeira. Peguei meu celular e abri a galeria de fotos. Passei pelo registro daquele primeiro almoço de reconciliação, pelas selfies com Carolina no café, pelas mensagens diárias do meu pai. Parei na foto antiga que tínhamos encontrado mais cedo, aquela em que eu estava no colo de tia Vanessa. Não senti raiva olhando para ela, nem mágoa. Apenas uma certeza tranquila de que alguns capítulos precisam ser fechados para que outros possam começar. De que algumas portas precisam se fechar para que possamos descobrir quais são as que realmente importam. Guardei o celular e voltei minha atenção para minha família. Para as pessoas que escolheram ficar, que escolheram reconstruir, que escolheram amar. No fim das contas, era isso que importava. Não as portas que se fecharam, mas as que se abriram e, principalmente, as pessoas que escolheram atravessá-las comigo. Olhei para o vaso de orquídeas na mesa, suas pétalas delicadas captando a luz do fim de tarde. Como aquelas flores que precisam de cuidado e paciência para florescer. Relacionamentos verdadeiros também precisam de tempo, de dedicação, de perdão. E agora, finalmente, eu tinha todos os ingredientes necessários para fazer os meus florescerem. Mais café, filha?
Minha mãe perguntou, me trazendo de volta ao presente. Sempre, mãe. Sorri, estendendo minha xícara. Sempre tem espaço para mais. E tinha mesmo. Mais café, mais amor, mais perdão, mais recomeços. Porque agora eu sabia que algumas portas precisam se fechar não como um fim, mas como um começo. Um começo muito mais bonito do que qualquer final que eu pudesse ter imaginado. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes, que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.